Olá, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo daqui do meu quarto, da minha casa, e também do espaço onde eu faço os meus atendimentos online. Não vai ser da clínica que eu costumo gravar na quinta-feira, porque eu gravei semana passada e no que eu fui diminuir o volume de vibração lá para chegar as mensagens, acabei diminuindo foi o volume total e eu gravei, ficou bem bacana o vídeo, mas aí na hora que eu fui ouvir, o som tava ruim. Então hoje eu resolvi gravar aqui de casa para poder ver se eu consigo fazer certinho e não ficar tanto tempo sem vídeo. Por quê? Vamos lá. Porque, gente, eu acho que eu não sei para vocês, mas uma das coisas que é, eu percebo que a gente tem muita dificuldade é com a constância em se fazer as coisas. Por exemplo, às vezes eu atendo em consultório pessoas que chegam com demandas de depressão, ansiedade, comportamental, questões de comportamento que a gente precisa trazer algumas técnicas, alguns exercícios que vai ajudar essa pessoa a desenvolver melhor ou a também não sentir tanta coisa, né, diante ao que acontece ao seu redor. E a gente passa, eu gosto de passar sempre algumas atividades para o paciente fazer durante aqueles 6 dias que nós não vamos nos ver, certo? Geralmente é muito unânime. Quando na primeira sessão eu pergunto para eles o quanto eles estão comprometidos com esse processo, o quanto de fato eles querem vencer isso, né? É claro que existem casos e casos, mas eu vou dar um exemplo. A pessoa que geralmente, não são todas, tá? Mas geralmente a pessoa que chega com uma demanda de, eu quero melhorar os meus hábitos. Perdão o barulho, gente. Eu quero melhorar os meus hábitos. Eu quero adquirir nova rotina, porque tem isso também, tá? A gente, como psicólogo, a gente também recebe pessoas que entenderam que estão vivendo suas vidas de uma maneira que não está sendo saudável nem bacana para elas. Pode ser decorrente de uma depressão, pode ser recorrente de alguma coisa que está acontecendo que está desagradando muito? Pode. Mas também pode ser pelo simples fato delas decidirem mudar de vida. E nós estamos lá para ajudar. E aí a gente pergunta, tá, mas o quanto você está comprometido? Eu pergunto, gosto de perguntar, o quanto você está comprometido com esse processo, né? Por quê? A minha parte é estar aqui, é trazer material, é te atender, é te dar esse suporte, mas tem também a sua parte. E geralmente não. A sua parte ela é muito maior. A sua responsabilidade ela é muito maior. Onde eles me falam, não, eu quero 70%, eu quero 80%, eu quero 90%. E aqui, pessoal, eu abro um parênteses para dizer, cada profissional trabalha de um jeito. Tem gente que não trabalha dessa forma, tem profissional que a abordagem dele, o jeito dele trabalhar é outro, e tá tudo bem. Tem gente que trabalha como eu trabalho, e também tá tudo bem. Eu gosto sempre de deixar o meu paciente, ele livre para ele decidir, para ele escolher se o nosso processo está sendo bacana, se o nosso processo de repente não está sendo bacana, se eu de repente eu posso não estar conseguindo ajudá-lo. Ou também eu posso ver que a gente não está desenvolvendo, certo? E aí eles são unânimes em falar, não, eu estou comprometida tanto por cento, eu quero muito modificar, eu quero muito melhorar, eu quero adquirir novos hábitos ou eu quero fazer diferente, seja na forma com que eu me relaciono, seja na forma com que eu entendo que as pessoas se relacionam comigo. E aí é muito bacana, porque eu já vejo aquele brilhinho no olhar. À medida que a gente vai passando as sessões e a gente vai passando algumas atividadezinhas, aí a pessoa chega e não fiz. Aí você, tá tudo bem, não é obrigado. Aí a gente vai conversando, sabe, essa semana, então, gostaria que você fizesse tal coisa, tal coisa. Aí chega na outra semana, e também não fiz. Eu tenho paciente que fala assim, não fiz, nossa, eu não tive tempo, realmente foi muito corrido. E aí é com ele, viu? É com ele, literalmente com ele. Agora, eu tenho também aqueles que falam, nossa, eu fiz e você vê um esforço, você vê um empenho, que você fica assim, contente com, porque realmente você entende que esse paciente, esse ser humano, ele está comprometido com a melhora dele. Porque, pessoal, é igual quando você vai ao médico. Você vai ao médico com uma virose, vamos colocar aí. O médico vai te passar uma medicação, às vezes, dependendo da situação.
Você tem que tomar, às vezes, um remédio, você tem que tomar, às vezes, comer melhor, né? Você tem que, às vezes, até é caso de tomar soro. Você não vai tomar? Vai, porque você quer melhorar. Se o médico passa 5, 7 dias, você vai fazer certinho. Às vezes tem que acordar de madrugada para cumprir o horário certinho dos remédios, mas você não vai fazer? Vai. Agora eu me pergunto, por que é tão difícil para nós não fazer quando não é algo assim, que tem um receituário, sabe? Ou que você não está sentindo tanto, a priori, fisiologicamente. É muito também parecido com aquela questão que a gente fala. Quando você tá com uma dor abdominal, quando você tá com uma dor no peito, quando você tá com uma dor na perna, quando você tá vomitando, quando você tá com diarreia, qualquer coisa fisiológica fora do controle, você vai buscar ajuda médica. Você vai ficar horas e horas, às vezes, na fila, você vai esperar resultado de exame, você vai fazer, você vai ficar ali. Agora, por que quando é mais interno a coisa, a gente não se dedica da mesma forma para buscar ajuda e fazer aquilo que aquele profissional, às vezes, está nos propondo? É claro que isso é muito opcional e pessoal. E por isso eu vim aqui hoje trazer esse conteúdo para vocês. Para falar para vocês assim e fazer um questionamento de mão dupla, tá? Quando eu falo questionamento de mão dupla, esse questionamento eu estou fazendo para vocês e eu me questiono primeiro. O quanto eu estou comprometida com o meu progresso? Todo mundo aqui sabe que eu sou psicóloga, que eu atendo em umas clínicas, eu tenho paciente, mas eu ainda não cheguei onde eu quero chegar com a minha profissão. Eu tive que abrir empresa, como eu falei para vocês nos vídeos, né, no vídeo anterior. Então, obviamente, quando a gente abre empresa, a gente tem imposto para pagar, a gente tem coisas que a gente tem que cumprir que, faça chuva, faça sol, você estando bem ou não estando bem, você tem que, naquele dia, ter aquele recurso e cumprir com aquilo ali, entendeu? Ou seja, pagar aqueles custos, né? E às vezes a gente se enfraquece, sabe, no decorrer da caminhada. Por quê? Porque é desafiador. Da mesma forma que é desafiador para um paciente, uma pessoa se conscientizar que ele está precisando de ajuda, mas que ele já sabe que aquela ajuda vai mexer em algumas questõezinhas e às vezes ele não quer mexer naquela questão. É desafiador também para nós profissionais. Quando nos colocamos nesse papel, né, nesse lugar que nós escolhemos, sabe, de trabalho, onde de fato a gente sai da nossa casa, ou às vezes a gente atende na nossa casa, única e exclusivamente para ouvir situações delicadas, vulgo problemas, que ninguém fala, vou fazer terapia agora. Ah, você vai fazer... Não, por quê? Não, porque tá tudo bem na minha vida. Claro que não, gente. Existem aquelas pessoas que mantêm o processo terapêutico porque sempre está trazendo alguma questão, acaba uma, às vezes a gente vai para outra e sempre tem demanda. Mas aquela pessoa que fala assim, não, vou lá porque não, tá tudo tão bem, eu quero compartilhar com alguém, vou pagar para alguém me ouvir, compartilhar minhas alegrias. Não. Então, assim, é desafiador pra gente também. É desafiador para o profissional que tá lá, assim, trabalhar com um plano de saúde. É desafiador para o profissional que está lá sair de casa, às vezes, e chegar lá preparado, munido de todo o artefato que ele precisa para fazer aqueles atendimentos. E às vezes não vai nenhum paciente. Por quê? Esquece de avisar, esquece de desmarcar, esquece de falar, de pensar assim, aquele profissional, assim como o médico, que às vezes eu tô aqui, nossa, ele saiu da casa dele, ele teve custos, ele se preparou, ele poderia estar atendendo outra pessoa, mas ele está me atendendo porque esse é o meu horário. Você entende como que é delicado a questão? E aí, aonde entra a constância nisso, Bárbara? É preciso constância, é preciso muita força de vontade. É preciso, a gente, sabe, às vezes enxugar as lágrimas e falar assim, é a minha profissão. E aí, aqui eu abro de novo um parênteses para tudo na nossa vida. Se não é a profissão, mas, por exemplo, é o meu relacionamento, né? São os meus filhos, eu não vou abrir mão dos meus filhos. É o meu casamento, eu não vou abrir mão do meu casamento, né? É a minha profissão, ou é o meu trabalho voluntário, ou é o meu chamado, né? Para as pessoas que têm uma fé e que acreditam que tem um chamado, que tem um propósito, sabe? Determinação, constância, porque nada é fácil. Nada é de mão beijada e lindo, cor-de-rosa sempre. É desafiador e muitas vezes essa frustração que a gente sente, seja com qualquer projeto na nossa vida,
ela faz parte do processo de chegada e ela é muito importante. Porque ela pode ser, se você nunca parou para pensar, eu te faço esse convite agora, um fator determinante de até que ponto realmente eu quero isso. Até que ponto realmente eu quero, de repente, vamos falar uma coisa mais leve, emagrecer. Até que ponto realmente eu quero realmente cumprir com aquilo que eu me propus. Eu falo muito, né, no Instagram sobre a comunicação, a questão da comunicação assertiva, a comunicação não violenta, que é algo que mexe muito comigo, que eu gosto muito desse assunto, porque a gente vê que tem frutos muito bons, os resultados são muito bons, mas que é algo que precisa ser aprendido, gente. A gente não nasceu, nossos pais não fizeram isso com a gente repete muitas vezes e acaba fazendo do jeito que não é para fazer. Mas é um assunto muito interessante e não é maçante, porque sempre tem coisa pra gente aprender. Mas tem hora que a gente quer chutar o balde, tem hora que a gente fala, ai, né, não quero. Aí você pensa assim, mas peraí, não quero agora, ou não quero hoje, tá sendo um dia não tão bom, ou não quero, o que eu posso fazer pra melhorar, ou não, de fato, quer saber? Eu vou arregaçar as mangas, eu vou tomar um banho, eu vou me arrumar e eu vou fazer algo que vai construir, ajudar na construção desse processo, porque, de fato, isso é certeiro, correto? Tem coisas na vida da gente que é certo. 2 e 2 são 4. Tá, tem como discutir? Tem gente que acredita que tem, eu acredito que não tem. Pra mim, funciona melhor acreditar que 2 e 2, pra mim, Bárbara, não. 2 e 2 são 4. Então, eu comecei a adotar um posicionamento seguinte: dias ruins, dias, eu não vou dizer dias cinzentos, porque eu amo dia cinzento, mas dias assim, que sabe aquele dia que você levanta e não vai bem, as coisas não vão bem, alguma, vai, e pior que parece que é uma escadinha, né, é um, outro, tudo. É você respirar, parar, entender, peraí, calma, o que é comigo, o que não é comigo, o que eu posso fazer para modificar isso, o que não está nas minhas mãos fazer algo para modificar isso. E às vezes simplesmente deixar o dia passar. Deixar o dia passar. É paciente que não foi, tá tudo bem, entendeu? É paciente que foi, mas não teve um desenvolvimento bacana, tá tudo bem. É de repente aquilo que você estava esperando tanto, tinha uma data certa, um combinado certo, mas não aconteceu, tá tudo bem. E entender que assim, aquilo que é pra gente, que tá nas nossas mãos, nosso poder de ação a gente tem que fazer porque a gente é adulto. As pessoas criam muita fantasia e muito quero, assim, de gostinho, de, deixa eu te falar, passou dos 18, o trem não é mais assim não, filho. Passou dos 18 é pancada. E eu tô falando aqui pra vocês, pra dizer assim que é importante a gente ter essa força de vontade. É importante a gente querer viver esses processos. É importante a gente querer viver esses desafios, porque no final tem a vitória. Entendeu? No final tem a vitória. E a gente tem que acreditar que no final tem a vitória. E que vai valer a pena. Porque quando você pega, assim, também, vamos supor, no meu caso, né, aqui como psicóloga, quando eu peço um feedback para um paciente meu, e ele fala, nossa, eu tô... E eu percebo também, eu peço só para ele para eu ouvir dele, para ver se eu tô, né, a minha absorção tá sendo muito bacana. E ele fala, e eu vejo, através da fala dele, o reconhecimento da melhoria do processo, da melhoria dele, sabe? Aquele olhar que antes causava tanta dor para determinadas situações, hoje já não causam mais. Muito bacana quando a gente ouve eles falando assim, nossa, aconteceu isso, se fosse antigamente, sabe? Eu ia responder dessa forma e hoje eu já consegui entender de outro jeito. É muito bacana. Isso já vale a pena. Isso já é, assim, muito bom. Então, pessoal, eu trouxe esse vídeo aqui, hoje aqui, da minha casa, do meu ambiente também, um pouco quarto, um pouco ambiente de trabalho, para dizer para vocês que, mesmo que o dia esteja ruim, mesmo que as coisas não estejam caminhando, mesmo que seja necessário, você percebeu, entendeu que é necessário começar um processo que não vai ser tão bom, mas vai ser valioso. Não desista, se desafie, comece, avance, não se deixe enganar que, mas é porque eu não tenho tal coisa, então por isso que eu não vou fazer. Eu pensava muito nisso, mas eu não tenho um lugar bacana para fazer. Mas a minha voz não tá bacana para falar. Mas o meu aparelho celular não tá... Não, para, vamos fazer com o que a gente tem, vamos fazer, é um dia de cada vez.
um dia de cada vez. Sendo assim, no dia de hoje, eu venho trazer esse material para vocês, pedindo a vocês para viver o dia de hoje, que eu não sei que dia que você vai assistir isso, muito bem, consciente do que é a sua responsabilidade e também daquilo que não é a sua responsabilidade. Respira fundo e fica bem, porque, ó, se tem uma coisa que é verdade, também é que vai passar. Então, beijo no coração e até o próximo vídeo.